Bom dia a todos, graça e paz em nome de Jesus. Nós cremos que este dia será um dia de milagres, um dia de muita graça e bênção sobre a minha e a sua vida. Nós vamos meditar nesta manhã no livro de Salmo 116, verso 1. Antes disso, eu queria orar pela sua vida, pelas nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, obrigado por esta manhã. Obrigado porque o Senhor nos dá a graça de estarmos vivos. O Senhor nos dá mais uma oportunidade de vida, de experimentar e ver as Tuas maravilhas, ó Deus. Um Deus bom, um Deus gracioso, um Deus que tem estado conosco todos os dias e não tem falhado nenhum dia sequer. A Tua fidelidade tem se estendido sobre todos nós. Nós Te louvamos, ó Deus. Fica conosco, que a Tua palavra possa falar conosco. Usa-me, dá graça e abençoa o coração de cada irmão, cada irmã que ouvirá a Tua mensagem nesta manhã. Nós repreendemos e proibimos toda e qualquer ação diabólica e maligna nesta manhã. Senhor, declaramos que a Tua palavra sobressairá sobre cada coração em nome de Jesus. Amém. Amém. O Salmo 116, verso 1, ele é de algumas autorias e alguns estudiosos dizem que ele é de associação de um hino apresentando a vida de Jesus. Outros colocam como a libertação do povo de Israel do Egito e outros colocam como uma forma aqui do salmista de gratidão ao Senhor. De gratidão pelo quê? Esta é a minha pergunta, de gratidão pelo quê? E o tema nesta manhã que eu queria deixar para aqueles que estão anotando, tema, quem é o nosso Deus? Quem é o nosso Deus? Então nós podemos ver aqui no verso 1, que diz assim, amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Quem é o nosso Deus? Primeiro ponto, um Deus que nos ouve. E aí dentro deste ponto, um Deus que nos ouve, você pode colocar aí o verso 1, a letra A, um Deus que nos ouve, a minha voz. Ele é um Deus que ouve a minha e a sua voz. O ser humano é um ser humano que necessita de comunicação. Nós vemos um ser humano. A pessoa, eu e você, somos um ser comunicativo e nós temos um Deus que nos ouve. Ele tem ouvidos e ouve. Ele é diferente de todos os outros deuses. Nós temos no mundo aproximadamente 7 bilhões de pessoas e Deus conhece a sua voz e conhece a minha voz. Todas as vezes que nós falamos a Ele, Ele está nos escutando. Então o salmista aqui está dizendo, amo o Senhor porque Ele me ouve. Todas as vezes que nós conversamos, falamos e o Senhor escuta a nossa voz. Ele conhece a minha e a sua voz. Ele identifica a minha e a sua voz. Ele não faz acepções de pessoas no sentido aqui de ouvir a minha e a sua voz. Este eu vou ouvir, aquele eu não vou ouvir. Ele está ouvindo a todos. Basta clamar a Ele. Quantas pessoas procuram um monte de pessoas para que possa ouvi-la e muitas vezes não consegue. E aí entra num desespero. Porque simplesmente ela necessita de alguém que a ouça. Nesta manhã, talvez você está necessitando de alguém que possa ouvir a sua voz, o seu pedido de socorro, o seu clamor. E eu quero te dizer, ainda que as pessoas não queiram te ouvir, ainda que você aparentemente esteja pensando que todos não conseguem, não querem te ouvir, eu quero te dizer que nesta manhã tem um Deus que está pronto para te ouvir e Ele te ouve. Ele ouviu Jesus no Getsêmani, quando Jesus clamou a ele escutou a voz de Jesus. Ele ouviu a voz de grandes homens e mulheres na Bíblia quando clamou a ele. O Senhor está te ouvindo, o Senhor está me ouvindo, Ele conhece a sua voz. E Ele tem prazer em te ouvir. E o salmista
ainda continua dizendo que Ele ouve as minhas súplicas. Em outras traduções diz as minhas orações. Todas as orações, tudo aquilo que nós colocamos diante do Senhor, Ele tem escutado. Ainda que a resposta não seja imediata, assim como muitas vezes queremos, mas Ele está recebendo a sua e a minha oração como um aroma suave diante dEle. E esta palavra oração é falar com Deus, abrir o seu coração a Deus, colocar as coisas fáceis assim como as difíceis, colocar aquilo que é possível, mas também as impossíveis. E o Senhor está ouvindo a sua oração, seja pelo seu familiar, seja pelo seu emprego, seja pela sua empresa, seja pelo seu ministério, seja por alguém que está à beira da morte, seja por alguém que recebeu um milagre grandioso. O Senhor está ouvindo as suas orações. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17 diz assim: orai sem cessar. E quando nós continuamos orando, tenha certeza, o Senhor a cada dia está ouvindo a sua oração. Não deixe a incredulidade tomar conta do seu coração, não deixe que as vozes da alma ou até mesmo aquelas vozes malignas tente colocar no seu coração que o teu Deus não está te escutando, que as suas orações não estão fazendo efeito, que o Senhor não está te escutando, que você está sozinho, abandonada. Não, o salmista diz aqui: eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz. Eu amo o Senhor porque Ele escuta as minhas orações. Vamos continuar orando e temos a certeza que o Senhor está nos escutando. Eu não sei o que você tem pedido, eu não sei o que nós temos, cada um aqui na sua individualidade tem clamado ao Senhor. De uma coisa eu tenho certeza: o Senhor está nos ouvindo. Amém. Assim como Ele ouviu tantos outros na Bíblia, assim como Ele respondeu à oração de tantos outros, o Senhor tem respondido às nossas orações. Algumas mais rápidas, outras um pouco mais passando aí no processo de aprimoramento, mas o Senhor tem ouvido a minha e as suas orações. Orações que quebram barreiras, orações que libertam, orações que tocam reinos e pessoas, orações que vai no mais profundo do coração, orações que pode agir aonde o homem não age. O Senhor está ouvindo a sua oração. Quero sempre reafirmar isso nesta manhã, que nada venha tomar esse tempo de certeza no seu coração, de clamar ao Senhor, porque Ele tem te escutado. Olhe para a sua vida, olhe para o seu coração, olhe ao redor, olhe no mundo, olhe por aquilo que nós temos recebido de provisão, de saúde, nossa mente sã. Tudo isso que nós temos feito, os livramentos, através da oração, é porque o Senhor tem escutado a mim, escutado a você, escutado a igreja dele. O segundo ponto, o salmista coloca ali, no verso 4. Quem é o nosso Deus? Um Deus que nos liberta. O segundo ponto, um Deus que nos liberta. Então ele diz assim no verso 4. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. E aí dentro desse ponto, você pode colocar a letrinha A, falando de libertação. Nós vemos aqui na letra A, no verso 3, do que o Senhor nos liberta. Ele nos liberta de laços de morte que nos cercam. Quantas pessoas estão vivendo hoje laços de morte, armadilhas de morte? Quando nós conversamos com as pessoas, elas estão vivendo com mentes suicidas, pessoas sendo mortas, pessoas a cada dia vivendo nesta armadilha, sendo livres pela mão poderosa do Senhor de armadilhas de morte. Quando nós olhamos para a Bíblia, quantas vezes Jesus foi livre dessa armadilha de morte, porque não era a hora dele ainda, não era chegada a hora, e o Pai, Deus, o Deus libertador, o salvou. O Deus que nos liberta das armadilhas da morte. O Deus que nos livra, e ali continua, das tribulações do inferno.
ainda na letra A, tribulações do inferno. Ele nos livra dessas tribulações. Quantas pessoas hoje vivendo tribulações, não tem mais paz, pensamentos, a vida marcadas por tribulações do inferno. Conheci uma pessoa em um momento de evangelismo, que ela era a mãe ali da família e o filho dependente de drogas ilícitas, e ele, como dependente, não podia pagar a sua dívida. Ele vendia a sua própria mãe para ser uma escrava sexual. E aqui, tribulações do inferno, laços de mortes o cercavam. Se o Senhor abrisse os nossos olhos espirituais e nós conseguíssemos ver quantos laços de morte o Senhor já nos livrou, quantos laços de morte o Senhor tem nos livrado, quantas armadilhas, quantas tribulações do inferno o Senhor tem me livrado e te livrado, quantas coisas tem tentado entrar no meu e no seu coração, e nós temos um Deus que tem nos libertado, assim como libertou o salmista e assim como libertou a nação de Israel. E ali ele continua dentro deste ponto, quem é o nosso Deus? Um Deus que nos liberta. Letra B. Nos liberta de profunda angústia e tristeza. Diz assim o verso 3 ainda. A parte B do versículo: se apoderam de mim, caem em tribulação e tristeza. Caí em tribulação e tristeza. O Senhor tem nos livrado a cada dia dessas tribulações e tristezas. Olhamos e vemos um Deus que nos dá paz, que nos dá alegria, que nos guarda, que tem nos dado motivos para agradecê-lo. E quantas pessoas estão vivendo hoje debaixo de profunda angústia e desespero e tristeza. Recentemente, em setembro, tivemos Setembro Amarelo, comemorando e trazendo a memória das pessoas para que elas se cuidassem em relação ao suicídio. E nós temos só aqui o Brasil é o segundo país da América, ficando somente atrás dos Estados Unidos. O Brasil é o país que tem 5,8 milhões de pessoas antidepressivas, vivendo debaixo de antidepressivos. Crianças e jovens tendo mentes suicidas, precisando da libertação, do toque poderoso do Senhor, precisando experimentar esse Deus de libertação, onde o salmista diz que temos um Deus que nos liberta. Temos um Deus que podemos viver livres desses pensamentos. Podemos viver livres debaixo de drogas. Quando falamos drogas, não somente lícitas e ilícitas, vamos para os remédios, pessoas dependentes de remédios. Pessoas que não são mais livres de si mesmo, do ego, da vontade, dos pensamentos. Livres de ações. Pessoas que são violentas, precisando ser libertas, procurando o recurso em tantos lugares. E o recurso para a libertação dessas prisões chama-se Jesus Cristo. Temos um Deus que nos liberta. Eu não sei pelo que você tem passado nesta manhã. Eu não sei quais têm sido as suas lutas em relação a ser livre. Mas eu quero te dizer que nós temos um Deus que pode te libertar nesta manhã. E Ele está desejoso para isso. Basta recorrermos a Ele, buscar a Ele. Eu me lembro que aproximadamente 20 anos atrás eu estava nessa condição também. Preso, amarrado nos pensamentos, na tristeza, na angústia, nos vícios. Nada contra, e até acho interessante, temos trabalhos em relação a tantas ajudas
para libertação, e eu vou usar o meu exemplo em relação ao vício. Vivia sobre isso. Estava debaixo disso. Até que uma manhã, eu lembro até como se fosse hoje, estava naquele período de oração, de devocional, e eu lembro-me que eu escutei dentro do meu interior, eu senti dentro do meu interior uma voz me impulsionando para fora de casa até o portão dali da minha casa, e quando eu cheguei ali, eu senti aquele cheiro da droga, e imediatamente eu senti um tão grande desejo de ânsia e vômito. Naquele momento eu senti e eu escutei de Deus claramente que naquele momento eu estava liberto. O Deus que agiu lá continua agindo hoje. O Deus que agiu no passado, Ele continua agindo no presente e Ele pode agir no futuro. Nós temos um Deus que nos liberta. Olhe para a pandemia e veja o que Deus tem feito. Olhe para a pandemia e veja o que Deus fez em sua vida, cuidou, te protegeu. Temos um Deus que tem nos libertado de tantas coisas. E Ele continua, e aí nós iremos para o ponto 3. Quem é o nosso Deus? Um Deus que nos salva. O verso 6 diz assim: o Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Aqui, quando eu procurei a palavra prostrado no português, ela traz alguns sentidos. E ali diz angustiado, triste, abatido. Talvez seja o seu caso, nesta manhã, abatido, triste, angustiado, prostrado, sem forças. E nós temos um Deus que, Ele é um Deus de salvação, um Deus que pode te salvar nesta manhã, salvar de tudo aquilo que você tem vivido e não vê uma saída. Salvar da morte eterna. As pessoas acham que morrer aqui é o fim de tudo. Não, quando nós morremos, aí começará tudo. E aonde começaremos tudo? Então Ele é o Deus que nos salva. Mas também você, nesta manhã, quando nós procuramos a palavra prostrado na Bíblia, ela nos dá um sentido de humilhação, de adoração ao Senhor. Talvez este seja o seu sentido, vivendo tantas situações prostrado, clamando ao Senhor. Senhor, me ajuda. Senhor, estou aqui prostrado. Senhor, estou em adoração. Senhor, estou em louvor. Senhor, estou prostrado perante Ti em um momento de humilhação. Senhor, salva-me. E eu tenho certeza que o Senhor virá com o poder de salvação sobre o seu coração, sobre a sua mente. Mães, pais que estão me ouvindo nesta manhã, continue clamando, porque nós temos um Deus que nos salva e pode entrar com o poder de salvação sobre a sua família. Vamos continuar orando pela nação brasileira. Temos um Deus que salva. Vamos continuar orando pelo mundo. Temos um Deus que salva. Deus de salvação. E aí ele diz assim: o Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Eu posso dizer isso, Ele me salvou. Ele te salvou. Eu posso olhar para esses pontos e dizer assim: o Senhor fez isso em minha vida. O Senhor ouviu a minha voz. O Senhor me ouve. O Senhor me libertou e me liberta a cada dia de tantas coisas. E o Senhor também tem me salvado, me salvou e tem me salvado de tantas coisas. Não somente da salvação, mas de errar o alvo. Temos um Deus. Temos um Deus. E aí eu queria finalizar. Quem é o seu Deus? Quem é o nosso Deus? Você deseja esse Deus? Gostaria de orar pela sua vida nesta manhã. Senhor, nós temos um Deus que não nos desampara.
Temos um Deus que podemos contar todos os dias, todos os momentos, todas as horas. Temos um Deus que nos ouve. Temos um Deus que nos liberta. Temos um Deus que nos salva. Vemos isso, o salmista dizendo isso, expressando isso com gratidão. Senhor, se nesta manhã alguém ainda não teve essa experiência de ter um Deus que ouve, um Deus que liberta, um Deus que salva, toca, Senhor, sobre cada coração. Entra no mais íntimo, só o Senhor pode convencer, nós não podemos, mas o Senhor pode. E eu sei que o Senhor deseja fazer isso se houver abertura no coração de cada pessoa. Senhor, nós queremos entregar esta manhã pedindo o Teu toque, pedindo, Senhor, o Teu renovo, a Tua paz, guia-nos nos dias de hoje, que possamos a cada momento experimentar e ver os Teus livramentos. Te agradecemos, Deus, fica conosco, assim como o Senhor tem estado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, Deus abençoe. Tenha um bom dia.